Boa noite para todo mundo, né? A gente está, então, agora no segundo encontro, segundo diálogo do Workshop das Profissões. É importante, como eu falei pela manhã, né? Às 10 da manhã, esse é o 10º workshop que o Colégio Mário Piara organiza e produz, né? Só que é o primeiro que a gente está fazendo de forma remota, né? Então, acho que tem um detalhe bastante interessante em função disso, porque apesar da diversidade da quarentena, o grupo de alunos do terceiro ano e das alunas também do terceiro ano, mobilizados aí por esse momento e com o envolvimento da professora Júlia, então se organizaram para pensar nesse workshop desse ano também. Então fica aqui um destaque muito bacana para esses alunos, para essas alunas que estão marcando história na educação da escola, permitindo que vários projetos consigam ser efetivados, né? Eles fizeram Eu Com Isso, que foi super bonito também, né? Que é um projeto também marco da escola, realizando agora o workshop das profissões, né? Então a gente tem muito orgulho dos alunos e das alunas do terceiro ano, né? A professora Júlia é uma peça-chave nessa cena, nesse momento que a gente está vivendo, né? De ela organizar, ir atrás e movimentar a escola inteira para que isso pudesse acontecer. A gente também precisa agradecer bastante ao Mário, né? Que está dando toda a estrutura e o suporte para que a gente consiga fazer esse momento agora, né? Das gravações, para que todo mundo consiga acompanhar, né? É um trabalho bastante árduo. A Márcia também, a assistente, né, do fundamental e do ensino médio, na estrutura de organização também nossa aqui. A Luciana, que é também uma pessoa importante nesse projeto do workshop, né? No trabalho também de suporte em relação a isso. A Luciana está muito envolvida com a questão do aparato emocional dos alunos e das alunas, então ela também vem acompanhando esse projeto, tá bom? Um destaque importante também para a direção da escola, a gente está aqui na figura da Marie, né? Agradecer ao Colégio Mário Piara pela essa abertura, isso é marca do colégio, né? A gente pensar em projetos novos e a escola sempre aderir a esses projetos, sempre com o intuito de que esse projeto possa transformar ou afetar os alunos e as alunas, esse é um bom projeto. A gente está, então, transmitindo pelo Google Meet Stream e também pelo YouTube, né? Acho que a grande novidade desse segunda palestra é a possibilidade das pessoas acompanharem a gente no YouTube, tá bom? A primeira palestra que aconteceu, o primeiro diálogo, né? Vamos colocar assim, que aconteceu de manhã, aconteceu às 10 da manhã, né? A gente teve a felicidade aí de conversar com o Oliver, né? Falando um pouco do seu percurso, da sua carreira, da arquitetura e depois trabalhando como agente fiscal da Receita da Secretaria da Fazenda e Planejamento, né? Foi no período da manhã. E agora a gente tem o segundo encontro, né? Com o Lucas Oliveira. Daqui a pouquinho ele vai ser apresentado pelos nossos alunos e pelo nosso aluno, tem nosso grupo e pelas nossas alunas aqui nesse momento, tá bom? Então fica aí todo o agradecimento, eu espero que seja bastante produtivo, reflexivo, esse momento desse encontro. Eu vou passar então a palavra agora para Maria Luísa Mizuno de Oliveira, que faz parte desse grupo de alunos que vão conduzir essa conversa então com Lucas Oliveira, tá bom? Lucas, beijo grande para você, abraço para todo mundo, espero que a gente tenha boas reflexões. Malu? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Luísa, do terceiro ano. E aí eu, juntamente com a Júlia Demari, a Júlia Lemes, o Macena e a Ana Beatriz, somos os mediadores dessa palestra. Então eu vim aqui no começo só para passar para vocês as regras gerais da palestra e para contar para vocês um pouco sobre o formato e apresentar o nosso convidado. Eu acho que a maior parte dos alunos já conhece o Lucas, né? Muito querido. Mas o currículo dele deve ser apresentado, porque, assim, maravilhoso. Então, sobre as regras, a gente pede para vocês deixarem a câmera ligada, se possível, porque isso facilita a interação do palestrante com o público e também deixa tudo mais confortável, mais dinâmico. Em relação às perguntas, mandem um ponto de exclamação no chat e aí nós, mediadores, acionamos o Lucas para ele responder. Ou se você tem vergonha de falar no microfone, pode mandar pergunta escrita também, ou não tiver microfone, manda pergunta escrita que a gente também passa para o Lucas. Em relação ao formato da palestra, a gente pensou numa conversa, então o Lucas vai apresentar toda a trajetória de vida dele, a carreira, e aí a gente vai fazendo perguntas para ele.
E aí, em relação ao currículo, o Lucas é mestre, bacharel e licenciado em artes visuais pela Unesp. Ele é bacharel em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele trabalha com pesquisa e mediação, e ele trabalhou em várias instituições, no MAN e no MASP, onde ele integrou a equipe que estruturou o núcleo de mediação e programas públicos à frente da reformulação do modelo de trabalho com professores. Em 2019, ele coordenou a ação educativa do Museu Lazar Segal e também foi professor do Maru. E, atualmente, ele é assessor de mediação cultural da Fundação Bienal de São Paulo. Então é isso, gente. Eu vou passar a palavra para o Lucas agora, para ele começar. Bem, boa noite a todas e todos. Eu estou um pouco nervoso, eu estou vendo aqui que tem 102 pessoas dentro dessa conversa no Meets, e também de saber que tem mais gente talvez acompanhando pelo YouTube, né, pelo stream, mas eu vou tentar falar devagar para não comprometer a compreensão. Queria agradecer, né, a presença e ao convite. Em primeiro lugar, fiquei surpreso e feliz pelo convite. E fico feliz também de ter aqui comigo, nossa, gente da direção, Marie, da coordenação do Maru, a equipe toda de coordenação, professores e meus ex-alunos, que eu gosto tanto. Então, para mim é um convite especial. É bem especial estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória com vocês. Eu pensei em falar, mas eu não queria falar tanto. Pensei, assim, em contar um pouco sobre a minha trajetória profissional, as minhas escolhas, como é que eu fiz essas minhas escolhas. Pensei também em contar sobre outros caminhos que eu poderia ter traçado a partir das minhas escolhas profissionais, à luz da experiência dos meus colegas de faculdade. Também pensei em refletir um pouco sobre o que eu acho que é esse momento que muitos de vocês estão passando agora, que é fazer uma escolha pós-ensino médio, né? Entrar na faculdade, qual é o curso da faculdade, que caminho seguir, e sobre uma memória, sobre a minha memória desse momento na minha vida, e de como eu achava que aquela escolha era a grande decisão da minha vida, definir absolutamente todos os caminhos do futuro, que era tudo ou nada. Então, também queria refletir sobre isso um pouco com vocês. Acho que primeiro da minha escolha, né, como a Malu e os demais mediadores e mediadoras, né, propuseram, a gente conversou um pouco e se preparou para essa conversa. Antes de falar da minha escolha profissional relacionada à faculdade, eu tenho que contar um pouco da minha vida. Eu sou filho de professora e meu pai trabalha com desenho técnico, ele é cadista, então faz tanto projetos de casa como projetos de máquinas para empresas. E eu estudei minha vida inteira, eu sou de Carapicuíba, é uma cidade da Grande São Paulo, e estudei minha vida inteira em escola pública, minha mãe é professora de escola pública, fiz o ensino fundamental, ensino médio em escola pública, fiz ensino técnico e depois também estudei na universidade pública. Não tem ninguém na minha família que seja artista visual ou que tenha seguido uma carreira mais artística, mas tem professores na minha família. Então, o desenho era muito presente na minha vida desde muito cedo, por conta do meu pai. Eu tive computador desde muito cedo. Lá nos anos 90, pouca gente tinha computador. Então, era quase uma distinção assim, de classe, você levar um trabalho impresso e não um trabalho escrito, né, no papel almaço. E eu tinha um computador. Isso era um diferencial em Carapicuíba. Mas eu não podia instalar jogos, porque era o computador de trabalho do meu pai. Então, eu usava o computador dele para usar os programas de desenho dele para me divertir, já que eu não podia jogar. Então, minha diversão era um pouco ficar desenhando em casa. Eu era aquele aluno que gostava mais de desenhar na sala de aula, então estava o tempo todo desenhando, às vezes vendia alguns desenhos em troca de outros trabalhos, enfim, fazia umas coisas assim, né? E eu tinha uma tia que também era professora de língua portuguesa. A minha mãe é professora de alfabetização, né? Mas a minha tia era professora de língua portuguesa. Então, eu dava aula para o Fundamental 2 e para o ensino médio, e aí ela podia pegar livros em editoras, porque ela era professora de escola pública. E ela pegava muitos livros. Então, quando eu tinha ali 12, 13, 14 anos, eu ficava muito tempo na casa dela, fuçando nessa estante de livros, e os livros que eu mais gostava eram os livros de história da arte, que propunham análise de imagens. Então, pegava pinturas do Renascimento, pinturas barrocas, pinturas modernas, e decompunha as partes da imagem, analisava e trazia um pouco de referência sobre o que já se escreveu, o que já se pensou sobre esses momentos da história da arte, da produção artística, né? Estou falando de artes visuais. Então, eu já tinha um gosto particular por história da arte, assim, e por desenho. E quando eu fiz 16 anos,
os meus irmãos já faziam, eu sou o quarto filho, né? Então, 3 já tinham feito ensino técnico em edificações, então já queriam ser ou engenheiros civis ou arquitetos, e eu achava que, bem, era a carreira do meu pai, meus irmãos já tinham feito isso, eu também tenho que fazer isso. E eu entrei na Federal, no Instituto Federal de São Paulo, e fui fazer edificações lá. Mas era um trampo, dava muito trabalho, ir e voltar todo dia de Carapicuíba de trem. Fazer o ensino médio de manhã e fazer o ensino técnico à tarde. Então, pegava o trem muito cedo, antes das 6 da manhã, vinha para São Paulo, e na hora de voltar para minha cidade, era horário de pico. E eu não queria pegar o trenzão no horário de pico, porque era muito cheio. Então, o que eu fazia? Eu enrolava na cidade. Eu ia para Paulista, eu ia para a Sé, visitava o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural da Caixa, eu ia para o Itaú Cultural, e ficava circulando. Ou ia pegar algum filme, estudante pagava meia, né? Então, ia pegar algum filme ali no HSBC Belas Artes, hoje o Petra Belas Artes, ou no Itaú Cinemas, que na época era outro nome, enfim. Então, circulava, assim, e para fugir do trenzão, eu aproveitava bastante dos espaços culturais da cidade, ganhava ali 2 horas para voltar para casa no trem vazio, sem precisar daquele tumulto, né? E assim eu fui me aproximando de uma experiência de cidade que era totalmente mediada, totalmente perpassada pela agenda das instituições culturais. E também fui me aproximando da produção artística e me interessando mais por ela. No meu técnico de edificações, eu, enfim, ia bem com todas as matérias, mas o que eu mais gostava mesmo era a história da construção civil, porque a gente estudava, sei lá, arquitetura da antiguidade, depois arquitetura gótica, romântica, enfim, e me interessava mais, assim. E com isso eu fui me distanciando da ideia de terminar aquele técnico, abandonei, meu pai ficou muito bravo comigo, abandonei e fui fazer um técnico em design gráfico. Eu tinha visto também um filme que tinha eu não vou falar qual é o filme, porque não é um bom filme, é um péssimo filme brasileiro, mas a protagonista do filme fazia capas de livro, ela era designer de capa de livro. E aí eu achei que eu queria ser designer, fui fazer o técnico em design gráfico, isso no meu 3º ano do médio. E esse técnico me preparou para prestar o vestibular, de certa forma, porque em arquitetura, em artes visuais, em teatro, música ou dança na Unicamp, por exemplo, além das provas dos componentes curriculares todos, você tem provas específicas, né? Então, eu tive uma prova específica de teoria de arte, história da arte, e uma prova específica de desenho. E eu tinha ficado no curso técnico 1 ano estudando história da arte, teoria de arte, composição, ilustração, desenho, materiais expressivos. Era quase um curso de artes plásticas, só que num curso técnico, concentrado. E eu fui muito bem na prova específica, não porque eu tive na escola pública um bom ensino de arte, porque, na verdade, muitas vezes me faltaram professores, embora eu tenha tido também bons professores, e alguns que me levaram para ter meu primeiro contato com museus, por exemplo. Minha família não circula muito por museus, e não era de São Paulo, na minha cidade não tinha teatro, não tinha museu, então esses professores foram importantes. Mas não foi na educação, no ensino fundamental e nem no ensino médio que eu tive esse contato. Foi alguns professores, enfim, e depois com o técnico, né? E aí, quando eu estava no técnico, o que menos me interessava na ideia de ser um designer era ter clientes. Porque a ideia de ter clientes era muito próxima da ideia de trabalhar numa agência de publicidade ou numa produtora de design, algo assim. E, em geral, por todas as palestras que eu assisti, pelo relato de todos os professores, relatos de profissionais, a parte mais difícil era essa, era ter que submeter um processo criativo ao interesse de mercado. E como eu frequentava muitos museus, eu tinha muito contato com a produção dos artistas, o que eu mais gostava do trabalho dos artistas era o aspecto crítico que um trabalho de arte podia ter e que, na minha cabeça, um trabalho de design não podia ter, por conta dessa submissão ao mercado. Então, eu decidi fazer artes por isso. Eu achava que o trabalho de artistas podia ter mais liberdade criativa, tinha um vínculo mais forte com o pensamento crítico, com o pensamento social, com a cidade, do que o trabalho de um designer poderia ter. E foi assim que eu fui parar na Faculdade de Artes. Eu prestei USP, prestei Unicamp, prestei Unesp. Na época, né, era o último ano do governo Lula, 2005, quando eu fui prestar vestibular. E tinham acabado de criar, o ministro de Educação naquele momento, Haddad, eles tinham acabado de criar o ProUni, que era um programa de bolsas para estudantes de baixa renda, estudantes de escola pública, em universidades privadas. Então, eu também prestei o ProUni, na época eu consegui um curso de publicidade na Faculdade de Belas Artes. Mas meus irmãos todos tinham feito faculdades públicas. E eu não queria fazer uma faculdade privada, eu queria fazer uma faculdade pública, porque para mim era uma questão de competição com os meus irmãos. Era uma questão
Eu queria ter... ninguém nunca tinha me dito isso, mas eu identificava que aquilo ia me possibilitar um tipo de reconhecimento familiar que para mim era importante naquele momento. Eu achava que eu também tinha que entrar, né? A minha irmã mais velha foi fazer Unicamp, Engenharia Civil. A minha segunda irmã foi fazer USP, Farmácia. O meu terceiro irmão foi fazer Engenharia Agrícola, na Unicamp. E eu falei, posso ser disruptivo, vou fazer artes. Mas eu vou fazer numa universidade pública, que é para ninguém poder me falar nada, porque eu achava que aquilo seria importante para os meus pais, né? E quando eu fui fazer essa escolha, eu pude escolher no final, né, entre Unicamp e Unesp, e na época eu nem sabia direito o que era bacharelado ou licenciatura. Na USP, o curso de artes plásticas, ou você sairia com bacharelado, ou você sairia com a licenciatura, que é a habilitação para poder ser professor. Eu não sabia o que isso significava, na verdade. Apesar de ter uma mãe professora, uma tia professora, eu não tinha conversado sobre isso. E elas não queriam muito me influenciar. Na Unesp, que é onde eu fiz o curso, eu poderia fazer tanto o bacharelado como a licenciatura. E quando eu fui escolher entre Unicamp e Unesp, eu escolhi a Unesp porque eu poderia trabalhar. Eu identificava que, poxa, se eu vou trabalhar, eu quero trabalhar como artista plástico. Eu quero trabalhar em museus. Os museus são em São Paulo, as instituições culturais são em São Paulo, Campinas deve ter quase nada, as outras cidades têm quase nada. É muito concentrado, né, o investimento em cultura nesse país. Institucional, digo, uma cultura institucionalizada, legitimada, com fomento, com recurso vindo lá de cima, enfim. E aí eu decidi fazer um Unesp na Unicamp porque eu queria trabalhar logo e ser independente logo. Ainda me faltava um semestre do curso técnico, e a faculdade ia ser integral. O que eu fiz, então? Eu transferi o último semestre para a noite. A ET, a escola técnica em que eu estudava, era lá no Brás, e a Unesp, na época, era no Ipiranga, num convento muito bonitinho, que ficava lá perto do Parque da Independência. Então, eu transferi o meu curso técnico para a noite, porque eu queria terminar. Então, de manhã e à tarde, eu faria a faculdade, e à noite eu fazia o meu técnico. Meu primeiro semestre de faculdade foi bem difícil, porque eram 3 períodos estudando. E quando eu fui me matricular, o meu pai foi junto comigo, e os meus irmãos faziam, enfim, né, minha irmã e meu irmão moravam na Unicamp, então eles já moravam sozinhos, moravam em repúblicas. Meu pai disse, nossa, vai ser muito difícil você sair tão cedo de Carapicuíba de trem, para vir estudar aqui em São Paulo, no Ipiranga, e sair 11 da noite do seu curso técnico. Talvez seja melhor você morar sozinho, você não acha? Eu falei, óbvio que eu acho. É claro que eu acho. Tava pensando nisso justamente quando você me disse isso, pai. É claro que eu pensei nisso. E por dentro eu tava, nossa, eu vou morar numa república. Porque tinha sido uma dor, né? Se eu fosse para Campinas, eu não ia morar mais com os meus pais, mas provavelmente eu ia morar com os meus irmãos. Então eu não tinha pensado em opção de morar com os meus irmãos ou com os meus pais, eu fico com os meus pais. E aí, quando ele falou para eu poder morar sozinho, nossa, foi uma alegria. Comecei na faculdade a conversar com as pessoas, descobri quais eram as repúblicas, onde tinha vaga, o perfil de cada república. Visitei várias repúblicas e fui parar em uma república. Fui acolhido pelo Bruno, pela Tati e pelo Hugo. A Tati e o Hugo eram um casal, ele era paraguaio. E eu morava, era uma casinha de vila, no meio do Ipiranga, que é um bairro bem antigo, e eu morava na edícula da casinha, né? E não sabia de nada. Na primeira semana eu já lavei pano de chão junto com pano de prato, quase me mataram. Então eu tive que aprender um monte de coisas, assim, não se lava pano de chão com pano de prato. Primeiro você frita a cebola, depois você frita o alho, não guarda a cebola crua dentro da geladeira sem colocar no potinho. Fui aprendendo as coisas aos poucos, assim, né? E foi muito libertador, assim, essa experiência de poder morar sozinho, me concentrar completamente na faculdade, tinha uma vida dentro da faculdade. No Instituto de Artes, era um convento com um átrio dentro, cheio de árvores e banquinhos, era muito bonitinho. E a gente convivia com o pessoal de música clássica. Então, você estava numa aula de História da Arte, ouvindo uma soprano aquecer a voz, e o pessoal de teatro entrava na sua aula e fazia uma cena e saía, e tinha alguém ensaiando violoncelo no meio do átrio, e na hora do intervalo, que as pessoas iam almoçar, o pessoal de música popular, o pessoal de bacharelado em música era música erudita, queria ir para um concerto, então ficavam ensaiando sozinhos. A galera de educação musical não, eles tocavam música popular, música brasileira, e faziam um roda e iam tocar no meio de todo mundo. Então tinha uma vida cultural muito efervescente, no Instituto de Artes, que para mim foi uma imersão muito transformadora, assim, e lá eu consegui fazer amigos, todos artistas, que eu trago para a vida até hoje, porque foi ali que eu transformei completamente minhas visões de mundo. Eu fui do centro acadêmico, eu ocupei a faculdade, eu lutei contra o corte de verbas das universidades públicas em 2006, eu fui parar na delegacia com o diretor da faculdade, com a delegada, dizendo, não estamos fazendo greve, nós estamos fazendo uma
instalação. E porque queriam cortar as verbas das universidades, começando pelas artes, é lógico, enfim. Então aquilo foi muito transformador, assim, eu devo muito àquela faculdade, devo muito ao Instituto de Artes à pessoa que eu sou hoje. E o pessoal sempre reclama, mas os nossos professores eram todos fajutos, teoria não era tão forte, o ateliê de cerâmica não era bom, era uma briga para queimar uma cerâmica, mas mesmo assim eu sou muito grato e gosto muito dessa experiência. Eu comecei, tô falando demais, né, já falei quase meia hora. Eu comecei a trabalhar, no primeiro ano eu já tive bolsa com a professora de cerâmica, e eu arquivava as imagens dela de pesquisa de ceramistas populares, ceramistas do Jequitinhonha. Organizei uma viagem para Cunha, que inclusive eu acho que o Mauro Piara tinha que ir para Cunha um dia ver uma abertura de fornos. No segundo ano, eu tive meu primeiro estágio fora, o Sesc Pompeia. O Sesc era um lugar... Eu não tinha pensado exatamente onde é que eu ia trabalhar, como é que eu ia trabalhar, se eu ia ter minha produção artística, tudo aos poucos. E o segundo ano era o ano dos ateliês. E o Sesc pagava os melhores salários para estagiários de arte. E aí o Sesc Pompeia abriu uma exposição chamada Ctrl-C, Ctrl-V, e abriu uma seleção para educadores. E o VR era ótimo, o Vale era tudo ótimo para mim na época, né? Então, era a minha chance de me tornar completamente independente dos meus pais, porque com 600, 700 reais você vivia razoavelmente bem, morando numa república, no Ipiranga naquela época, almoçando na faculdade. Era a minha chance de não depender mais financeiramente de ninguém, de ser totalmente independente. Aceitei esse trabalho e foi assim que eu me aproximei das instituições, né? Logo na sequência disso, a faculdade abriu várias seleções no segundo ano para intercâmbios. Eu tinha boas notas, então eu ganhei uma bolsa de estudos, fui morar em Mendoza, na Argentina, por 6 meses, com tudo pago, para estudar a história da arte latino-americana, e essas oportunidades eram bastante comuns na universidade pública. Então, desde o primeiro ano eu já ficava de olho, minha irmã mais velha já tinha ido para Buenos Aires, ficava de olho, pegava umas matérias a mais, encaixava ali na grade para ter uma nota mais alta, para poder ser mais competitivo na hora de lutar por essas bolsas, né? Fui morar fora, morei com gente da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, numa mesma casa, e foi um ano muito bom. E desde que eu voltei, eu tenho trabalhado, passei por vários estágios, fiz um estágio no Museu de Arte Contemporânea da USP, na área de educação, fiz estágio na Casa do Saber, que é uma casa de cursos de filosofia, humanidades, enfim, eu era monitor dos cursos, assistia todas as aulas, portanto, escrevia os relatórios sobre as aulas, né, e fazia chamada, ajustava o ar-condicionado, enfim. Fui estagiário na Bienal de São Paulo, em 2010, e depois disso eu já comecei a trabalhar com carteira assinada, o que às vezes é um pouco raro na minha área, na verdade. Trabalhei no Centro da Cultura Judaica, fazendo a programação cultural, trabalhei como assistente da diretora da Biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca, é a segunda maior do país, né, fica ali em São Paulo, na Xavier de Toledo, e é a segunda maior também com perfil museológico, não tem gravuras, tem um acervo de arte, tem um acervo de mapas, um acervo de obras medievais, enfim. E acho que as experiências mais fortes que eu tive com instituições culturais foram no MAN. O MAN tem um trabalho muito forte de acessibilidade, a coordenadora do educativo de lá, que é a área em que eu trabalhei, vinha da área de saúde mental, ela era psicóloga, na verdade, então tinha um trabalho muito forte com os CAPs, um trabalho terapêutico, que cresceu e virou um trabalho com pessoas da comunidade surda, com pessoas cegas, e tinha uma sequência de cursos que, a partir dessa experiência de trabalhar com grupos invisibilizados, né, trabalhar com acessibilidade, foi transformando a concepção de educação do MAN, para deixar de ser uma concepção que pretende levar a cultura para as pessoas, para considerar que as pessoas já produzem cultura, já consomem cultura, têm histórias próprias, têm leituras de mundo próprias, e podem mais contribuir para o modo como o próprio museu olha e apresenta a sua própria coleção, né? Então o MAN foi muito importante para mim. Depois do MAN, eu trabalhei lá entre 2012 e 2015. Depois do MAN, eu fui chamada para trabalhar no MASP, que na época estava quebrado, mas que é um museu, tem talvez a coleção de arte mais importante do Hemisfério Sul, e uma das 20 maiores coleções de arte europeia do mundo. Então, a tarefa naquele momento era reconstruir o museu, retomar os cavaletes de vidro e concreto, depois dá uma olhada aí no Google, originais, né, do MASP, é um museu, foi criado em 48, foi desenhado pela Lina Bobardi, uma arquiteta importante. Em 96, quando ele começou um declínio, o modo como se expunha a coleção tinha sido colocado de fora, né? Mudaram, tentaram transformar em museu com paredes dourado, verde-oliva, bordô, uma coisa horrorosa, fingindo que ele não era aquela caixa de vidro modernista que ele foi desenhado para ser. Então eu fui trabalhar lá em 2015, na equipe de curadoria, esqueci de pegar os livrinhos,
Mas, quando eu fui trabalhar lá, a minha tarefa era escrever os textinhos que ficam, para quem já foi lá, já sabe, né? O Mário foi comigo. Atrás dos cavaletes, tem vários tem textinhos que apresentam as obras, são os verbetes que apresentam as obras. Eu fui trabalhar lá pesquisando e escrevendo sobre essas obras. Então, quando vocês visitarem o MASP, vocês vão ver vários textinhos, muitos deles foi eu que escrevi. E depois de um ano pesquisando essas obras, a coleção do MASP, eu decidi mudar para a área de mediação, que era a área que ia reformular o trabalho de educação dos museus, o trabalho de educação do museu, refazer o modelo de trabalho com professores, e eu fiquei à frente disso, assim, de repensar o modelo de trabalho com professores, criei um programa que já recebeu mais de 4.000 professores, tem uma média de 200 professores participando por encontro, que é o MASP Professores, encontro sobre arte, educação e esfera pública. E pude fazer várias outras coisas. Eu vou compartilhar aqui no link com vocês o áudio, o link de quem está no Google Meets, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando sozinho? Estão me ouvindo? Tá perfeito, Lucas. Obrigado. Estou mandando aqui para vocês o link de 2 conjuntos de áudio, 2 audioguias. O primeiro foi feito como um processo pedagógico com crianças de 2 escolas, uma escola privada e uma escola pública. Aliás, a escola privada é onde eu conheci o professor Gustavo, que foi quem acabou me indicando Marupiara, me levando para Marupiara. E é um projeto em que as crianças das escolas apresentam a coleção desse museu. E o segundo é um audioguia sobre a coleção do museu, que foi pensada no ano das histórias afroatlânticas. Era um ano de exposições sobre artistas negros, sobre a dita arte afro-brasileira, e um ano de revisão do lugar de representatividade de artistas e da cultura negra no museu. E esse material a gente fez, né, eu coordenei esse projeto, como material didático, convidando artistas, pesquisadoras, lideranças religiosas, griots, mestres de capoeira, professoras, negros e negras, que pesquisassem esse tema para olhar para a coleção e dizer, olha, o que dessa coleção, tá, tem as exposições temporárias, mas o que da própria coleção do museu pode contribuir para o modo como a gente trabalha por uma educação antirracista, para o modo como a gente implementa a Lei 10.639, que é uma lei que, enfim, nos orienta e obriga na escola a implementar a história da África, da diáspora e cultura afro-brasileira na educação. Então a coisa era, nossa, beleza, tem esse ano dessas exposições. Como a gente aprende com esse ano a olhar para essa coleção e extrair dessa coleção um potencial para implementar um modelo de educação antirracista na escola? Então esse áudio é um modo de apresentar a coleção a partir desse recorte. Foi o mesmo recorte do MASP Professores, dos encontros com professores que vocês encontram no YouTube, que aconteceram nesse ano, né? E lá eu fiquei por 3 anos, entre 2015 e 2018. Saí de lá porque eu comecei a fazer um mestrado pesquisando justamente esses programas de mediação cultural e de educação do MASP, e aí eu queria tomar uma distância do meu objeto de pesquisa para conseguir ser mais crítico em relação a ele e menos apegado, né, afetivamente, embora eu ainda seja apegado a ele, na verdade. Fui trabalhar na Bienal e no ano passado fui trabalhar no Marupiara, foi minha primeira experiência, tinha feito estágio na licenciatura, né, estágio num EJA e outros, mas foi minha primeira experiência como professor. E eu fui atrás de uma experiência com escola, de me aproximar da escola, justamente porque nesse trabalho com professores do MASP, eu comecei a encontrar um limite da experiência de educação no museu, que era encontros muito casuais, muito curtos. E eu acreditava e ainda acredito que tanta produção cultural que existe na escola e a experiência cultural da escola, como o fato de você conseguir viver uma relação no tempo, né? Conhecer as pessoas, propor, errar, o aluno fala, nossa, tá super ruim isso, professor, por que você não faz assado? E você mudar, né, Júlia Demares? Tentar de um outro jeito, propor outra coisa, construir uma relação e avaliar esse percurso no tempo, né? Então a experiência foi bem importante para mim nesse sentido. Acabou que eu saí no finalzinho do ano para voltar para a Bienal, para trabalhar na assessoria, como assessor de mediação, ajudando a fazer esse material, que é o material educativo desse ano, é material que tem tiragem alta e que serve para formar professores que vão trabalhar com arte contemporânea em São Paulo, no país inteiro, tem uma circulação muito grande. E aí eu só saí da escola, na verdade, porque eu não conseguia conciliar os horários, mas meu coração ficou dividido em grande parte na escola, né? Eu gosto muito dessas escolhas, assim, eu gosto muito dessa trajetória,
E, nossa, parece que que eu não sou da geração Millennium, né? Essa galera de 30 e poucos anos, que é a geração Millennium. Parece que eu sou da geração Z, que é um pouquinho depois da geração de vocês, pulando de um lugar para o outro. Mas é que na minha área, na área de cultura, é muito comum você circular entre vários projetos. E, na verdade, isso é importante, porque isso amplia muito o seu repertório cultural e a sua rede de inferência, de ação em diferentes lugares da cidade, né? Isso é muito comum. E, na verdade, isso é bem visto na área de cultura, assim, que você agregue e traga um conjunto amplo de experiências culturais, que você circule bastante, né? Eu fui trabalhar com instituições culturais nessa interface entre educação e pesquisa. Eu não falei que eu fiz filosofia, né? Minha segunda faculdade foi filosofia. Eu achava que eu queria fortalecer minha relação com teoria e tal, e na verdade eu reaprendi a ler, né? Para mim a filosofia te ensina a ler de novo e organizar as ideias. Não sei se eu aprendi bem a organizar as ideias, mas li muita coisa. Mas o meu coração ficou mesmo com a primeira formação de artes, a segunda foi outra coisa. Embora me ajude profissionalmente. Mas aí, apesar da minha trajetória profissional em instituições culturais, eu também fiz um mestrado, eu fiz uma iniciação científica, eu fiz as 3 faculdades. Oi, Gil, pode colocar sua pergunta no chat se você preferir abrir o Eu acho que ele microfone. travou. Não sei se ele foi pegar alguma coisa, acho que ele travou mesmo. Ah, legal. Então, o Lucas, ele deve ter travado, daqui a pouco a gente vai ver se a gente consegue contato com ele, provavelmente Mário, ou as pessoas que têm suporte. Lucas, conseguiu... Oi, a gente está ouvindo você, mas a sua imagem travou. Você voltou pelo outro, agora está pelo celular, é isso? Voltei pelo celular. Alguma coisa aconteceu com o meu computador que ele desligou, acho que ele superaqueceu. Ah, tá. E para mim tá interessante porque a sua imagem ficou parada lá no computador. Lá. É legal que eu tô com 2 Lucas agora. Foi a hora que você foi falar de filosofia. Você foi falar de filosofia, deu chabu no negócio, né? É que esse é um capítulo à parte, né? Realmente eu sou uma pessoa das artes. Mas eu tracei essa trajetória com... Vou deixar a palavra com vocês e com os meninos, tá bom? E com as meninas, tá bom? Tá bom, obrigado. Mas é isso, eu tracei essa trajetória institucional no meio do caminho entre pesquisa e mediação cultural, mas fiz o mestrado, pretendo fazer em breve doutorado, estou me organizando para isso, que é uma carreira que eu quero traçar mais para frente, assim. Eu tenho vontade de ser professor universitário, eu tenho vontade de formar professores e artistas, mas é uma coisa que na área acadêmica, quem sabe eu consiga, né? A gente está no momento em que estão desinvestindo na universidade pública e na pesquisa no Brasil, né? Mas eu tenho esperança de que a gente sobreviva a esse momento e que as universidades públicas passem a ocupar o lugar central que elas têm na pesquisa e na extensão no Brasil. Não é à toa que vacinas são pesquisadas na universidade pública, né? Então, eu tenho essa ambição de um dia conseguir me vincular a uma universidade, ser professor universitário, e aí de fazer esse doutorado. Mas são caminhos paralelos. A relação com o museu, a relação com a educação, a relação com a pesquisa são caminhos paralelos da minha trajetória, da minha área. E especificamente a ideia de ser um professor universitário ainda vai levar vários anos, porque o mestrado vai levar 4 anos para terminar, enfim. Então, isso é uma coisa que talvez eu consiga lá para os 40, vamos ver. Mas que eu estou planejando, né? Então, estou aqui falando como se eu fosse uma pessoa, né, que a vida está resolvida, as coisas são encaminhadas. Não, eu estou em processo, estou no meio de um percurso da minha vida, enfim, no meio de um percurso profissional de transformações, e ainda tem outras conquistas que eu quero galgar aí na vida, que vai demorar um tempinho. Agora, muitos colegas meus que fizeram artes visuais foram para caminhos completamente diferentes. Eu sabia que eu queria trabalhar com instituições culturais, com pesquisa, com educação, com público. Isso foi se construindo aos poucos. Talvez tenha, aos poucos, também se revelado uma relação com a educação que eu tinha, né? Minha mãe tinha uma creche também, teve por um período, sempre foi professora. Então, aos poucos, as coisas foram se revelando, se amarrando, assim. Mas nem tudo é muito consciente nessas nossas escolhas, eu acho. Agora, meus amigos da faculdade foram para caminhos muito diferentes. Tenho amigos que são ilustradores, fazem animações para televisão. Tenho um amigo que faz jogos de videogame para empresas e jogos de tabuleiro. São designers de game. Tenho amigos que trabalham com produção de cinema profissional. Tenho amigos que são artistas plásticos, que trabalham para galerias, então têm seu próprio trabalho, são gravuristas, são escultores, são fotógrafos. Tenho amigos que são produtores culturais na Casa do Povo, em outros espaços culturais.
Tenho muitos amigos que saíram e foram trabalhar com educação na escola pública ou em escolas privadas, ou com outros modelos de trabalho em instituições culturais, em ONGs, enfim. Né? A minha formação é uma formação muito ampla e uma marca dos profissionais de artes, além de ter que ser criativo para sobreviver, porque é uma área que, em algumas escolhas como a minha, você consegue relativa estabilidade, né? Talvez eu seja um dos poucos colegas que tem uma carteira assinada, que é uma coisa que era super importante da minha geração até a geração dos meus pais, né? Não sei se vai ser, por exemplo, para a geração de vocês. A gente teve uma reforma, por exemplo, uma reforma trabalhista que muda completamente a relação de trabalho e obriga todo mundo, da idade de vocês, da minha idade, enfim, as pessoas mais velhas também, a reverem um pouco os conceitos em torno dos direitos trabalhistas, embora eles sejam muito importantes, a gente ainda precise muito lutar por eles e reivindicá-los, né? Então, a minha área é uma área mais, alguns diriam precarizada em alguns sentidos, alguns diriam mais fluidas, mas ela é uma área que exige que você se mova, assim, seja criativo. Os meus irmãos engenheiros e farmacêuticos têm muito mais dinheiro do que eu, mas eu levo uma vida suficientemente confortável, fiz as viagens que eu queria fazer, moro numa casa linda, saio bastante, me divirto, toco no carnaval, e gosto das experiências que a minha escolha profissional me permitiram ter até agora. Isso não quer dizer que eu ache que a gente deva, de fato, confundir realização pessoal com trabalho. Vocês vão descobrir depois de um tempo, né? Os professores sabem, né? Assim como vocês, acordar às 7 da manhã para entrar na sala de aula, o professor também acorda às 5, meia, 6 da manhã para entrar às 7 horas trabalhando, trabalho. Então, a vida é dureza para todo mundo. E aos poucos eu fui descobrindo que, apesar de ter escolhido fazer artes por gostar muito e por ver um sentido político naquilo, eu descobri aos poucos que eu não ia me realizar tão plenamente só no trabalho. Tem carências, tem coisas de que eu sou privado um pouco por ter feito essa escolha e não outras. Ao mesmo tempo, eu tive uma série de experiências que meus irmãos engenheiros, por exemplo, não puderam ter, porque a carreira deles é de outra natureza, é outra coisa. Então, eu não sei, assim, eu fico pensando, a gente teve uma conversa, né, a gente fez um ensaio para essa conversa antes, os mediadores, as mediadoras, a Júlia, e a gente ficou conversando sobre várias coisas. Na época em que eu passei em artes, meu pai falou, que legal, eu achei que meu pai ia ficar muito bravo, mas meu pai falou, que legal, eu acho que eu ia gostar de fazer artes. Minha mãe falou, nossa, filho, que lindo, mas você não quer fazer um ano de cursinho para prestar arquitetura? Ignorei. Depois que eu terminei as artes, fui fazer filosofia, eu não contei para ninguém. Eu falei, se eu não passar no vestibular dessa vez, eu não vou, já fiz faculdade mesmo, não vou ficar com vergonha, não vou achar que é o fim da minha vida, não vou achar que esperar um ano para prestar vestibular de novo é o fim do mundo. Agora eu presto em silêncio, não conto para ninguém. E aí eu prestei e passei, porque eu estava tão relaxado de não ter obrigação de fazer uma segunda faculdade, fazer só porque eu queria ler filosofia, que eu passei eu via todo mundo desesperado, uma garota da minha sala explodiu a Coca-Cola dela na prova, ela teve um ataque, tiraram ela uma coisa tensa. Eu falei, nossa, e eu passei por esse momento há 6 anos atrás. E o fato de já ter feito a faculdade, eu saber que foi legal, mas também nem foi tão legal assim, tem dificuldades e tal, me deixa relaxado a ponto de saber que isso daqui é um pedaço de papel, que se não der certo nesse ano, eu presto no ano que vem. Minha vida não vai acabar. E aí eu passei, né? E cheguei na casa dos meus pais e falei, gente, prestei filosofia, vou fazer uma segunda faculdade. A minha mãe me disse, pelo amor de Deus, você não tem nenhuma ambição na vida? Filosofia, primeiro artes, depois filosofia, meu Deus. Meu pai me disse, nossa, eu acho que eu ia gostar de fazer filosofia. Então é engraçado, assim, tem umas coisas, eu acho que se eu, enfim, a realidade da minha família, tal, as referências que eu tinha de trabalho dos meus pais, de trabalho dos meus tios, a relação que eu tinha com a cidade, talvez se eu tivesse outras referências e outras condições mesmo, e eu tivesse 17 anos hoje, eu não ficasse desesperado para entrar na faculdade de artes aos 18, antes do cursinho, talvez se eu tivesse condições e souber, nem depende tanto de dinheiro, depende mais de organização, na verdade. O que eu faria mesmo, eu perguntei se eu podia falar isso, me disseram que eu posso falar. O que eu faria mesmo seria ficar, assim, uns 6 meses em um país de uma língua inglesa, trabalhando e estudando inglês, e depois mais uns 6 meses viajando pela América Latina, ou morando em um país latino-americano, aprendendo espanhol, vendo outras culturas, vendo outras pessoas, e depois eu voltaria para o Brasil para decidir o que é que eu quero fazer na minha vida. Isso teria me ajudado, porque por não ter feito isso, por não ter um inglês fluente, por exemplo, fluente a ponto de poder dar uma palestra em inglês para
pessoas nativas, por exemplo, eu já perdi umas 3 oportunidades profissionais muito boas da minha área de artes, em museus e exposições, porque eu tinha essa lacuna, assim, eu consigo me comunicar, mas eu não tinha tido essa experiência. Passavam 6 meses de espera, de organização, para eu poder ter conseguido essas oportunidades que eu não consegui por conta dessa pressa e dessa falta de informação mesmo. Então, talvez se eu tivesse 17 anos hoje em condições, eu não fizesse essa escolha de imediato. Ainda que eu achasse que, nossa, meus irmãos entraram, eu também tenho que entrar. Eu preciso da minha independência logo. Eu preciso trocar uma ideia com a galera das artes logo. Preciso morar sozinho logo. Talvez eu fizesse diferente. Eu nem estava esperando eu morar sozinho naquele momento. Foi uma conquista, foi transformador, foi muito importante. Mas talvez eu fosse circular um pouco e ver outras coisas do mundo para depois fazer essa escolha. E eu acho que não é à toa que muitos amigos meus das artes, mas também do direito, também da medicina, agora aos 30 anos estão fazendo outras escolhas. Uma das minhas amigas que fez artes melhor remuneradas, trabalha com animação num grande canal de televisão, faz as animações de jornal, tal, tá fazendo uma segunda faculdade de administração, na verdade, e trabalha e tem um projeto de agricultura familiar, agricultura e economia solidária. Tem outros amigos que estão fazendo outros cursos, como segunda carreira também. Então, isso é uma coisa um pouco comum na nossa geração. Você depois traçar outros caminhos, assim como às vezes você se mantém dentro da sua área, mas você cria soluções completamente alternativas ao que você acha que vai ser a sua realidade de trabalho, enfim, né? Não sei. Acho que o recado geral é: não estou aqui para dizer para ninguém fazer arte, se gosta de arte, enfim, façam as coisas que vocês quiserem. Conversem com seus pais sobre as escolhas que eles puderam fazer. Eu me lembro muito de uma situação com meu pai, né? Eu fazendo na casa deles, no fim de semana, fazendo um trabalho, uma aquarela. Meu pai sentou do meu lado e ficou olhando, né? E em um momento ele disse: nossa, você sabia? Daniel? Pô, Oi, Daniel. Lucas, vou aproveitar essa pausa. A Júlia Demari colocou um ponto de exclamação aqui. Júlia, pode abrir o microfone se você quiser. Oi, Lucas, tudo bom? Júlia. Você estava falando, né, que se você pudesse, quando você tivesse 17 anos, você ia fazer o intercâmbio, e depois ficaria mais 6 meses viajando por aí, né? Se você tivesse prestado vestibular mais tarde, quem sabe com 18, 19 anos, você acha que você faria outro tipo de faculdade? Com toda essa experiência, mais maturidade que você poderia ter, será que você ainda escolheria artes e esse tipo de coisa? Posso terminar a história que eu estava contando bem rapidinho? Aí eu juro que eu paro de falar. Pode sim. Ele sentou do meu lado e disse: sabia que você está fazendo o que eu sempre quis fazer? Eu falei: como assim? E ele disse: quando eu vim para São Paulo, que ele era do interior, cresceu na roça. Ele disse: quando eu vim para São Paulo, eu queria trabalhar com desenho artístico, porque eu gostava de desenhar. Mas eu não sabia como é que eu ia ganhar dinheiro. Então eu fui fazer desenho técnico. E aí agora você está fazendo o que eu sempre quis fazer. Ele nunca me disse isso, eu não sabia disso. Aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu me senti o desertor da família fazendo artes. E, na verdade, eu fui o único que foi fazer o que meu pai, secretamente, o que meu pai sempre quis fazer. Mas, se eu tivesse feito essa escolha com 18, 19, 20 anos, eu acho que provavelmente, muito provavelmente, eu teria escolhido fazer artes. Mas talvez eu tivesse feito arquitetura, porque eu poderia ter circulado em faculdades de arquitetura, como a FAU, por exemplo, ou algumas outras, e descoberto que muita gente que faz arquitetura acaba não trabalhando como arquiteto, vai fazer outras coisas, né? Então, sei lá, o Chico Buarque fez arquitetura, por exemplo. O Fernando Meirelles, que virou cineasta, fez arquitetura. Então, daria para ter feito muitas coisas, assim. Talvez eu tivesse feito outra escolha. Mas, muito provavelmente, eu teria escolhido artes de qualquer jeito. Foi respondida Obrigada. a pergunta, Gil? Sim, ótima resposta, né? Como sempre, lindo. Agora o Cauã mandou um ponto de exclamação também no chat. Cauã, pode ligar. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é mais sobre, depois da sua primeira faculdade, você disse que a faculdade de filosofia te ajudou muito e ainda ajuda na vida profissional hoje. Você olha e pensa que daria para ter feito outra faculdade que te ajudaria mais hoje em dia, ou essa foi a perfeita para você? A filosofia? Isso.
A filosofia certamente não foi perfeita. Uma parte de mim diz, nossa, você devia ter entrado logo no meu... A minha parte, assim, vestibulando, nervoso, achando que a vida vai acabar, me diz, você devia ter terminado as artes, entrado direto no mestrado, entrado direto no doutorado, e você já teria o título de doutor aos 28 e teria conseguido pegar os concursos antes de começarem a precarizar as universidades públicas do Brasil. Tem uma parte minha que diz isso. Mas eu queria muito... Eu queria trabalhar com pesquisa e com escrita, né, também, de artes naquele momento. Então, fortalecer minha relação com teoria de arte, com teóricos, de modo geral, acho que teria agregado como agregou, assim. Talvez se eu tivesse feito história, ou se eu tivesse feito ciências sociais como segunda faculdade, tivesse sido muito próximo, assim. Porque eu já estava inserido profissionalmente, já estava trabalhando com museus, né? Então, era mais fortalecer minha relação com a escrita e com teoria, porque a faculdade de artes é muito, muito prática. Muito mão na massa. Entendi, obrigado. Imagina. O PUC falou que tem uma pergunta. PUC, que você quer escrever sua pergunta no chat ou você prefere abrir a câmera? Não, eu prefiro perguntar. Primeiro, boa noite. Tô com saudade de você, Lucas, também. Você saiu com saudade. Então, antes, diante como a formação como que você falou dos seus irmãos que seguiam a questão de arte, assim, de outra área, e você também pegou outra área da arte, assim como você explicou. Quando você era mais novo, você já tinha pensado em outras coisas, assim, gostado de algumas coisas que, assim, eu gosto daquilo, mas eu gostei disso, mas depois, mais para frente, eu acho melhor não. Começou, tipo uma criança fala, nossa, eu quero ser disso, mas mais para frente muda de ideia. Você teve você teve essas concepções, essas ideias ao longo da sua carreira também? Olha, durante minha vida de estudante, eu já quis ser muita coisa, já me imaginei, já me projetei com muita coisa. Já me projetei como ator, já me projetei como médico, já me projetei como jornalista. Aliás, por muitos anos eu achei que eu seria jornalista, mas depois que eu fui fazer o curso técnico, que tinha uma imersão tão forte assim com as artes, eu não imaginei com muitas outras coisas, não. Por um período eu pensei em ser diplomata, porque eu gostava de Clarice Lispector e eu achava que ela era diplomata. Depois eu descobri que não era ela, que ela era escritora e viajava porque ela acompanhava o companheiro dela. E aí eu desencanei, porque no fundo eu queria ser a Clarice Lispector e não um diplomata. Escolhi fazer artes, então, e desisti. Nem sabia como se fazia para ser um diplomata e acho que não tinha nada a ver comigo mesmo. Passaram muitas coisas pela minha cabeça, PUC, mas... E medicina, Lucas? De onde surgiu? Nossa, eu não tinha nenhum contato com nenhum médico. Ainda não tive algum, mas... Eu acho que a minha avó me dizia... Minha avó tinha muitos problemas de saúde, então acho que ela estava interessada em ter um médico na família. Eu acho que eu aceitava um pouco essa sugestão dela, achando que eu poderia ajudá-la, mas não tenho nenhum interesse por sangue, não tenho nenhum interesse por doença. Por cura eu tenho, mas não é a minha, não me interessa. Embora seja uma carreira importante. Entendi. Assim, eu já pensei várias vezes também, mas eu acho que era mais uma influência do Grey's Anatomy, essas séries assim, do que realmente levar jeito para, né? Pois é, Eu eu acho assisto que Grey's Anatomy também, e por um período eu achei que seria que medicina era aquilo, né? Mas hoje, conhecendo sim. algumas pessoas que fizeram medicina, eu tenho certeza que eu teria virado psiquiatra. Então, a minha vida seria bem diferente da dos cirurgiões do Grey's Anatomy. Sim. O Cauã quer fazer outra pergunta. Pode fazer, Cauã. Oi, Lucas, eu de novo. Você falou que seus pais, eles apoiaram, eles ajudaram você a seguir o rumo da arte, não forçaram você ou tentaram mudar você tanto de ideia. E eu queria que você, tipo, desse algum conselho, algum incentivo para nós, alunos, que muitos têm, tipo, problemas com os pais, que não querem fazer, que não querem aquilo que os filhos querem fazer em si. Queria que você falasse alguma coisa em relação a isso. Morgana, olha,
eu gostaria de ter conversado mais com os meus pais sobre a minha escolha. Todas as ansiedades que eu tinha sobre passar ou não passar na faculdade, fazer uma escolha ou não, uma expectativa de sucesso que estava ligada a entrar na universidade pública, eram fantasmas que estavam completamente na minha cabeça, e uma comparação que eu exigia de mim mesmo, que eu construí em relação aos meus irmãos mais velhos. Eu gostaria de ter, naquela época, uma relação tão bacana e tão próxima como a que eu tenho hoje, depois de muitos anos, enfim, dos meus pais, assim. Descobri que meu pai queria ter feito artes, depois, para mim, foi uma virada. Podia ter perguntado, ele podia ter me contado, né? Mas se eu fosse dar uma recomendação para os pais, eu acho legítimo que os pais se preocupem com a escolha dos filhos, com os filhos conseguirem se inserir profissionalmente, pagarem as próprias contas depois de uns anos, fazerem uma escolha saudável, uma escolha da qual eles se orgulhem, uma escolha de algo que eles gostem. Mas eu também acho que é importante os pais não se projetarem nos seus filhos, né? Porque eles estão criando os filhos para o mundo, assim. Então, eu não sei que tipo de possibilidades e que tipo de privações um pai, uma mãe tem ao longo da própria vida, né? E não sei quanto se projeta também. Não sou pai, mas não sei quanto se projeta também nos próprios filhos. Mas eu acho que é importante conversar abertamente, falar sobre, olha, eu não sei se meus pais teriam, por exemplo, me recomendado fazer artes se eu tivesse conversado com eles e perguntado, mas como é que vai ser minha vida financeiramente? Não sei se eles teriam me recomendado. Mas é bem importante sentar e ter essa conversa com eles, assim, para saber por que eles estão sugerindo uma coisa ou outra. E acho que também é importante conversar com eles, não só a respeito do que eles dizem que vocês devem fazer, mas de por que aquilo para eles é importante. Sei lá, os pais de vocês são realizados no trabalho? Os pais de vocês, como é que foi a trajetória deles, as possibilidades que eles tiveram? Marcão acorda. Tá dormindo, Marcão. As possibilidades, ou o modo como se fazia uma escolha naquela época. Eu tô ouvindo aqui, pode deixar. Tá com o zoinho pequenininho, Marcão. Desculpa, eu tô brincando. Sei lá, quando meu pai veio para São Paulo, por exemplo, conseguiu um emprego com carteira assinada em uma firma de tapetes, era uma grande conquista para a realidade dele, né? Talvez essa conquista e a realidade dessa conquista não seja a mesma hoje, 40 anos, quase 40 anos depois, quase 30 anos depois. Então, acho que é importante, assim, todo mundo conhecer as próprias alegrias, as próprias frustrações e sentar e conversar para tomar cuidado para não projetar essas escolhas nos filhos. Agora, também é importante para vocês, jovens, saber que tem diferenças. A gente mora num país profundamente desigual. Então, por exemplo, a escolha de ser professor, por exemplo, talvez seja muito radicalmente diferente em termos de remuneração da escolha de ser um médico, porque a gente mora num país desigual que hipervaloriza alguns trabalhos que são fundamentais e subvaloriza várias outras áreas que também são fundamentais. Talvez se a gente morasse em um país em que um juiz e, não sei, um comerciante não tivessem um abismo social, né, entre um e outro, fizesse essa escolha ser mais fácil, né? Um país em que todo mundo pudesse escolher qual faculdade vai fazer e poder ter acesso a esse curso, a essa faculdade, né? Talvez isso tornasse as coisas mais fáceis. Não sei. Então, senta, conversa, escuta também os pais de vocês, entendam que eles devem ter um monte de orgulhos, né, das próprias conquistas e também frustrações na própria vida. E para os pais e mães, eu acho que a dica é cuidado para não projetar suas próprias escolhas nos seus filhos. E saibam que seus filhos também vão ter tempo na vida para acertar e para errar. Eles podem, de repente, fazer uma carreira e, de repente, escolher por outra. Ou podem, num mundo que exige que a gente seja cada vez mais criativo e que nos precariza também cada vez mais, né? Podem criar soluções que sejam muito mais transformadoras de mundo, assim, transformadoras para a realidade que a gente vive, do que as escolhas mais tradicionais. Lucas, eu vou retomar agora um comentário que a Júlia Favoni colocou aqui. Ela disse que é muito legal como as nossas escolhas estão atreladas a coisas da nossa vida, mas que agora nós não percebemos. E com isso eu queria aproveitar essa deixa e te perguntar. Você é bem novo, mas eu acredito que você já tenha tido um ápice na sua carreira e eu queria saber a que momento você realmente percebeu que você está fazendo o que ama e é super feliz com isso.
num encontro de formação de professores, com uma plateia com quase 400 professores, chamado Cultura Brasileira e Educação Antirracista, ouvindo a Edneia Gonçalves, né, ex-parceira do Paulo Freire, fazer uma fala de formação de professores que foi muito transformadora para mim e muito transformadora para o museu. E eu tinha organizado esse encontro e planejado esse encontro com ela, com o Vitor Trindade, neto do Solano Trindade, organizador do primeiro Congresso do Negro no Brasil, nos anos 30, no Recife, e com a Amanda Carneiro, que hoje é uma das curadoras do MASP. Aquele encontro com 400 professores debatendo, discutindo, eufóricos na plateia, foi o dia que eu falei, nossa, eu quero trabalhar com professores, assim, quero trabalhar na interface entre arte e educação. Aquele encontro em setembro de 2017 foi uma virada forte para mim. Tá no YouTube. Ai, que sensacional. A Larissa tem uma pergunta agora para fazer. Lari, se você quiser abrir o microfone ou escrever no chat, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, quando você resolveu, tipo, queria ser independente, tipo assim, que resolveu ir morar longe, tipo, nesses momentos aí que você tem que fazer umas escolhas na sua vida, não te deu, por acaso, algum medo, por acaso, uma insegurança? Não. Eu só fui. Não tinha nenhum medo naquela época. Hoje eu tenho medo. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter que deixar meus livros para trás, eu vou deixar um trabalho bom para trás e se eu não conseguir outro. Hoje eu sou uma pessoa medrosa, com 32 anos, eu tô olhando para isso, tô discutindo isso. Agora, com 18 anos, com meu pai sugerindo, talvez você precise morar sozinho aqui em São Paulo, eu não senti medo nenhum. Claro que o caminho já estava aberto, meus irmãos já moravam em repúblicas, né, já tinham saído da casa dos pais para estudar. Campinas também é 1 hora daqui, né? É mais perto para Campinas do que para a Zona Sul, às vezes. Mas eu não senti nenhum medo, foi ótimo. Enfim, tive que aprender um monte de coisas, tive dificuldades. Tinha um momento que eu ligava, assim, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu faço isso? Mas foi muito fundamental para mim, na verdade. Eu tô vendo uma pergunta aqui, eu sei que tem uma mediação, mas o Ronaldo tá perguntando se entrar na faculdade também é um ritual de passagem com as famílias. Eu acho que é. Quando meu pai me disse, você devia ir morar sozinho para fazer essa faculdade, porque vai ficar muito difícil pegar o trem todo dia. Ele veio para São Paulo aos 18 anos. Saiu da casa dos pais do interior e veio para São Paulo aos 18 anos trabalhar e estudar. Então, acho que também tinha ele me vendo, quer dizer, se vendo nessa passagem minha, de certa forma, né? Se projetando nessa minha passagem. A verdade é que a nossa relação, inclusive, melhorou bastante depois disso. Eu acho que sim, que é um ritual da família. Eu via minha mãe com muito mais medo do que eu não tinha medo nenhum naquela época, eu era muito valente. Mas eu acho que foi transformador para todo mundo, assim. De verdade. Mas tem dificuldades. Então eu acho que eu não tinha medo, mas eu tive que enfrentar dificuldades materiais, dificuldades de organização mesmo. Mas isso tudo você supera. Com 20 anos, você supera com facilidade. A Maria Júlia tem uma pergunta. Oi, Lucas. Não, na verdade, a minha dúvida já foi respondida. Mas, obrigada. Ok, então agora vamos... Agora vamos com uma cena. Oi, Lucas. Bom, a minha pergunta é mais lembrando do projeto que a gente fez no passado e agora você trabalha com isso, né? A gente fez aquela exposição na quadra, onde a gente teve que arrumar todos os projetos que a gente fez no ano todo, não só do ensino médio, mas também do Fundamental 2, né? E o modo como a gente arrumou, a gente discutiu como seria a posição de cada quadro, cada pintura. E eu queria te perguntar como é ter essa responsabilidade de ser curador, de organizar tudo no evento para ficar do jeito que fica quando as pessoas vão olhar no museu. Ó, na verdade, eu não sou curador, né? Na verdade, eu trabalho no... Como é organizar essas coisas? Ó, o que eu acho... Destaquei que eu não sou curador, porque isso é uma coisa que não se faz sozinho, né? Quando você participa da montagem de uma exposição, tem a galera da montagem cheia de aparelhos, né? Quando você vai no museu, você se pergunta, nossa, quem pendurou tudo isso tão retinho, tão certinho, e quem é que fica limpando isso obsessivamente, né? Então tem a galera da montagem, tem a pessoa da conservação,
né? Pessoal da preservação e conservação, pessoal do acervo, tem os designers que escolhem o tamanho da fonte para uma criança e para uma pessoa velhinha conseguirem ler, tem o pessoal da luz, tem uma luz adequada para cada pintura, a pessoa da conservação tem que medir luz, temperatura, umidade do ar para garantir que aquelas obras vão durar o máximo de tempo possível, o pessoal da educação tem que se antecipar, construindo um programa, né, a partir da exposição, pensando a recepção dos públicos e do público na sua diversidade. Os curadores têm que pesquisar as obras. Então, é um trabalho que eu acho que na montagem ganha um dos seus ápices e depois de aberta a exposição ganha outro ápice. É muito legal, é muito especial ver... Me lembro da experiência do MASP, assim. Ver aquelas obras com as quais você trabalha no dia a dia. Você esquece que elas são, sei lá, de Cavalcante, que elas são Rafael até, que tem no MASP, uma Tarsila, a exposição da Tarsila, sei lá. Você esquece do valor simbólico que aquilo tem, né? E passa a trabalhar com aquilo como material de trabalho. Mas quando as pessoas entram no museu e entram em contato com aquelas obras, vão conversar sobre elas, contar histórias sobre elas, você se lembra da importância que aquilo pode ter para cada pessoa, né? Como valor cultural mesmo, como no campo do simbólico, e você vai lembrando um pouco do porquê você está ali, como é que você chegou ali, por que aquela obra, aquele objeto que está ali, né? No MASP, em particular, era muito comum ver pessoas mais velhas, de 60 anos, 70 anos, irem para o museu, e eu fazia as visitas, recebia as pessoas, grupos de pessoas, e apresentava as obras, discutia sobre as obras, né? Muitas pessoas iam para visitar aquela pintura. Ah, eu vim visitar as meninas do Renoir. Ah, eu vim visitar os retirantes do Portinari. E as pessoas tinham histórias de si para contar a partir dessas pinturas. Isso era muito mágico, assim. A história que cada pessoa construía com as pinturas, assim. Era muito bonito acompanhar e me fazia me reconectar diariamente, assim, com o meu trabalho, com as minhas escolhas. Agora, da exposição que a gente montou, para mim, ela teve o mesmo ápice que as exposições que eu participava da montagem no museu tinham, assim. E para mim, essa montagem, né, da nossa mostra foi muito significativa porque vocês participaram de todo o processo, de fazer as obras, de escolher como apresentar. Teve alunos ajudando a escrever os textos de apresentação das obras, como expor, o que vai em cada lugar, por que cada coisa vai em cada lugar. Então, isso foi uma descoberta, assim. Como professor de artes, eu achava, talvez, que o mais importante jamais deveria ser aquela mostra de fim de artes do fim do ano, né? Que você tem que mostrar trabalho para os pais, vamos dizer assim. Mas eu ainda acho isso. O importante é a experiência que você tem, que você constitui na relação cotidiana dentro do ateliê, da aula de artes, com a linguagem, com a descoberta, com as suas intenções, com os seus fracassos, as soluções que você cria. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, mostrar, abrir o seu processo, é importante, te faz levar a sério aquilo. É diferente você fazer um desenho para você mesmo, né? E você fazer um desenho que você sabe que os outros vão ver. Você deposita uma intenção e um cuidado maior naquilo, né? E você também vê como é que os outros recebem o seu trabalho. Então, aquilo para mim foi muito importante. Ver os trabalhos que vocês fizeram e ver a turma engajada também na montagem. Porque aquilo não era um trabalho da escola, né? Aquilo era um momento, acho, de olhar para um caminho de um ano de trabalho, assim, um caminho que vocês percorreram juntos, que eu fiz parte, que a Morgana e os demais professores de artes fizeram parte. Boa lembrança. Ai, Lucas, toda vez que você fala, né, eu fico com vontade de fazer artes, faculdade de artes. Mas aí eu fico me perguntando, né, o Brasil não incentiva nada artes, né? E aí eu queria que você falasse para pessoas que estão pensando fazer artes, como é encarar o mercado de trabalho que não é incentivado aqui no Brasil. Porque eu tenho essa grande dúvida de fazer artes ou psicologia. E aí eu penso, vou fazer psicologia porque eu sei mais ou menos no que eu vou fazer. Porque, de certa forma, é um pouco mais incentivado do que a arte, sabe? Então, é isso a minha pergunta. Deu para entender? Deu sim. Inclusive, fazendo psicologia, você pode estudar a Anísio da Silveira, o doutor Osório César e o bispo Arthur Bispo do Rosário, e um monte de interfaces que a psicologia tem com a arte, viu? Na história do último século. Então eu fico pensando nisso também. Tem muita coisa. Eu acho que fazer artes é um ato político também.
de certa forma, porque eu não acho que a educação, mesmo a educação superior, é mercadoria. Eu acho que a cultura de um povo, expressa pela arte, é algo que se deva fomentar, porque é ali que se elabora, constrói, apresenta, reinventa a memória, a história e a atualidade dessa memória de um país, né? É muito triste viver em um país que não valoriza, que às vezes até criminaliza a sua própria produção artística, e é particularmente triste no caso do Brasil, porque a gente é um país admirado pelo mundo inteiro por conta da nossa forte expressividade cultural, na música, no teatro, na literatura, nas artes visuais, né? A gente está bombando na Europa nas artes visuais, por exemplo. Sei lá, o Iticica, a produção de artistas negros brasileiros contemporâneos nos Estados Unidos fazendo exposições agora. Essa exposição Histórias Afroatlânticas que eu citei, ela ganhou um prêmio do New York Times de melhor exposição de artes visuais do mundo em 2018. Isso foi no Brasil, só que esse tipo de coisa não é veiculado aqui. Então, eu acho que é um ato de resistência. Agora, a gente tem incentivos, tem alguns incentivos, sim. Muitos incentivos no Brasil, contudo, dependem do Estado. E aí, acho que a gente já teve vários modelos de oscilação, incentivo privado e incentivo público no Brasil. Na época do Ministério do Gil, por exemplo, a gente tinha o Cultura Viva Comunitário, os pontos de cultura, que, fora dos grandes centros urbanos, também fomentava os espaços de cultura de pequenas cidades, de espaços de cidades que não têm um cinema, que não têm um museu, que não têm um teatro, né? Fomentava espaços de cultura que já existiam relacionados à cultura periférica, culturas ancestrais, né, povos tradicionais. Então, são duas coisas, né? Pensar a força da expressão cultural de um povo, de um país, não é necessariamente pensar no incentivo que a gente tem. Eu acho que é possível, sim, construir políticas culturais que valorizem o trabalho de artistas no Brasil. Eu acho que muitas já existiram e deveriam voltar a existir e ser fortalecidas. Eu acho que em espaços como São Paulo existe uma relação de grandes instituições privadas com espaços como museus que é forte. No fundo, tem um interesse de uma alta burguesia de se ilustrar e de apaziguar, né? Apaziguar a má consciência, mas isso também é importante. Então, é por isso que tem museus como o MAM, o Espaço Instituto Moreira Salles, o MASP, por exemplo, tem uma história aí, mas eu acho que é uma tarefa pública de todo mundo, estudando artes ou não, construir um fortalecimento da nossa relação com a cultura, né? E com as artes em particular. Eu gostaria que a gente vivesse em um país que fomenta mais, que incentiva mais a sua produção artística. Eu sou uma exceção por morar em São Paulo, que é um lugar que concentra muitos desses espaços culturais, institucionalizados, fomentados, com recursos. Sou também uma exceção porque eu consegui me inserir muito cedo, trabalhar desde muito cedo nesses espaços, então a minha escolha de ter feito o Nesp para estar em São Paulo e poder trabalhar desde cedo foi importante nesse sentido, mas eu gostaria de não ser uma dessas exceções. Acho que a gente tem uma... Independente do que você vai fazer, viu? Psicologia ou artes, acho que a gente tem uma tarefa pública de fortalecer a nossa relação circulando por esses espaços, né? Abdicando um pouquinho do Netflix depois que a pandemia acabar e circulando, conhecendo a cidade, conhecendo alguns dos acervos que a gente tem, que são alguns dos acervos mais importantes da América Latina e do mundo, e que estão aqui e que muitas vezes a gente não conhece. A gente viaja, né, vai para Nova York, vai para não sei onde, visita todos os museus e não conhece o patrimônio cultural da própria cidade, que é uma das principais cidades em termos de produção cultural do mundo. Parece que o brasileiro só gosta de ver a arte de fora, né? Pois é. Mas aí também por conta que não tem incentivo, né? Pois é, mas esses espaços existem, né? A gente circula muito pouco. Se as pessoas fossem... Existe teatro de muito alta qualidade produzida no Brasil, existe música de muito alta qualidade produzida no Brasil, literatura de muito alta qualidade e tal. A gente consome pouco. Também é a nossa tarefa, assim, conhecer essa produção, circular, fomentar, ir ao teatro, ir a um show, consumir música brasileira, consumir cinema brasileiro, ir ao museu. É uma responsabilidade também, nossa, assim, independente de você fazer artes ou não. Tem uma tarefa política aí que a gente precisa consumar, assim, coletivamente. Então, acho que estando em São Paulo, você consegue se inserir profissionalmente, sim. Talvez sem grandes dificuldades, inclusive porque a formação que vocês têm no Marupiara facilita. É uma ótima formação, então facilita um pouco essa imersão e essa circulação. Mas aí tem que circular mesmo, tem que andar pela cidade, conhecer quem está fazendo coisa, se inserir nas redes de produção cultural, saber ler crítica cultural, ler
teoria de arte, ler coisas, circular mesmo, porque senão você vira um tecnocratinha da arte. Você tem que saber o que está acontecendo. Obrigada. Gente, só um aviso, a gente está seguindo a ordem do chat, então a gente pede um pouquinho de paciência para vocês. A gente está seguindo a ordem e agora a gente tem perguntas do PUC. PUC, pode abrir o microfone. Só uma coisa o que eu estava querendo perguntar durante a sua carreira, Lucas, você teve algum momento assim, tipo, que marcou no seu percurso na arte, assim que deixou uma marca em você em todo esse tempo? Tipo, eu fiz aquilo, ficou marcado por muito tempo na minha vida. Se lembrando disso, que dá vontade de lembrar por vários anos. Eu tenho sim, tem várias coisas, mas tem duas que eu destacaria, estou com elas aqui. São esses 2 livros. Na época em que eu trabalhei no MAN, esse daqui, sobretudo, Obras Mediadas. Na época em que eu trabalhei no MAN, eu achava uma riqueza as coisas que aconteciam nas visitas, as exposições, as conversas com os públicos, e aquilo muitas vezes acabava ali. Ficava na minha memória, talvez na memória de quem participou daquelas conversas, e eu achava que aquilo poderia ser melhor aproveitado, assim, que a gente poderia contribuir mais com o museu, refletindo sobre aqueles encontros, refletindo sobre o que acontecia nas visitas. E a gente tinha uma formação pedagógica lá com a Fátima Freire, que é uma pesquisadora de educação, filha do Paulo Freire. A gente tinha encontros mensais com ela, e a gente começou a escrever sobre essas experiências educacionais nossas. E com o tempo a gente conseguiu firmar, eu provoquei bastante, né, a coordenação que topou essa provocação, e a gente conseguiu firmar esses registros, né, essas reflexões sobre as práticas educativas em um livro, que depois virou um outro, o histórico dos trabalhos de acessibilidade, que depois virou um outro. Eu já nem estava mais lá no museu, mas tem um texto que eu editei, uma entrevista com Kamenitzer, que é um professor da NIU de Nova York, artista uruguaio. E aí eu acho que não é uma ou outra coisa especificamente, PUC, mas o tempo trabalhando com educação me fez ver que uma das tarefas, e esse inclusive foi um dos temas da minha pesquisa de mestrado, um dos marcos conceituais, uma das tarefas de quem trabalha com educação é tomar distância da própria prática e refletir sobre ela e produzir conhecimento sobre o que a gente faz em sala de aula. A sala de aula ou a visita no museu já são situações em que o conhecimento se consolida, em que o ato de aprendizagem, né, e essa construção dialógica, né, já se consolida. Mas tem uma coisa de você conseguir aprender a encontrar as nuances, né, as rupturas, e transformar essa ruptura em conhecimento mesmo. Então, esses livros, para mim, são importantes. Esse eu organizei, e tem um texto meu, de vários outros educadores com os quais eu trabalhava, não mediar o conflito, mas para o conflito, Ruas de Junho, que é um texto sobre as fotografias da mídia ninja, sobre as manifestações de 2013, que foram parar numa exposição, e eu tinha que conversar sobre elas com gente de todos os espectros políticos. Então, aquilo para mim foi uma experiência. Então, esses livros, para mim, eles são... Não esses livros, mas as reflexões que se consolidam nesses livros, para mim, são importantes como uma construção, assim, do tempo e dessa percepção de que a gente tem que produzir memória e fazer circular as nossas descobertas como educadores, assim. Gente, por conta do horário, a gente vai fechando as perguntas, então agora vamos ter a última com a Carol. Carol. Oi, Lu, que saudade. Então, a minha pergunta é mais, tipo, eu queria uma dica sua, porque assim, eu tenho muita vontade de fazer arte, mas acho que entra um pouquinho no que a Demari falou, que eu não faço a menor ideia, tipo, do caminho que eu quero seguir, tipo, na vida profissional. E eu não sei porquê, mas eu tenho um medo muito grande de perder a essência da minha arte, tipo, nesse caminho. Então, tipo, você comentou no começo, de começar a trabalhar para uma empresa e não fazer os desenhos que eu quero fazer, sabe? Tipo, fazer o desenho porque é isso que a demanda pede. Então, queria mais uma dica mesmo de como superar isso, tipo, porque eu acho assim que eu fico meio travada, eu fico meio, não, tudo bem, então vou deixar a arte para ser tipo um hobby e não levar como uma profissão, sabe? Entendi. Estou fazendo uma pesquisa aqui no Google para te falar de dados, mas a cultura
não só artes plásticas, mas a cultura, é um mercado bilionário no Brasil. Então, assim, talvez você não vire a pessoa mais rica do mundo, mas ser rico não deveria ser um valor para ninguém. Então, é fato que eu fiz artes, mas eu trabalho 40 horas ou mais por semana há mais de 10 anos. Então, indo para pesquisa, indo para educação, eu fui abdicando um pouco, por exemplo, da minha relação com o desenho. Você vai lembrar, talvez, que algumas vezes eu levei cadernos de desenhos meus para aula, né? E eu fui me distanciando disso, porque a gente cansa. Você trabalha 40 horas por dia, tem o caminho 8 horas por dia, mais a ida e a volta do trabalho, você cansa. Você quer chegar na sua casa, você quer curtir sua companhia, seu companheiro, seus amigos, sua família, sei lá. Você quer dormir, você quer comer. Então você cansa. Então, de fato, assim, o trabalho, talvez, se você fizer outras escolhas, você se distancie, sim, da sua relação com o fazer artístico. Ou talvez não, se você conseguir consolidar um espaço, um tempo específico para isso. Agora, o caminho também se faz no caminho, né? Eu intuía o que eu queria fazer com artes antes de entrar na faculdade e durante a faculdade, depois. Mas você vai construindo no caminho, as oportunidades vão aparecendo. Eu não sei se essa deveria ser a sua preocupação principal, sabe? Tem gente que faz arte que vai trabalhar com 1 milhão de coisas, desde as agências mais capitalistas possíveis, até militância em comunidades, trabalho com oficinas, trabalho com público de saúde mental, trabalho com idosos, educação, animação, jogos, cenografia, editoração, livros. Existe muito campo. E é uma área que pede que você se especialize um pouco. Não é à toa que eu falei de muitos amigos que foi cada um para uma área. Você recorta e vai. Mas eu não sei se você deveria ter... O seu medo é legítimo. Eu acho que o seu medo é legítimo. Mas... Não sei. Talvez, sabe, uma dica boa que vocês poderiam... Uma coisa que vocês poderiam fazer? Circulem, vão visitar faculdades. Entrem nos diferentes campos. Vão conversar com as pessoas. Vão ver o que é que as pessoas estão fazendo. Pega um dia, outro dia, um fim de semana e vai nas faculdades públicas que têm os campos abertos, por exemplo, ou nas faculdades privadas que sejam mais permeáveis, e vai descobrir com o que é que as pessoas trabalham, o que é que elas pesquisam. Vão conhecer os projetos de extensão que existem nas universidades. Então, tem muita coisa para ser feita, e tem muito trabalho para ser feito, tem muita conquista para ser feita. Então, eu reconheço a legitimidade do seu medo. Mas eu acho que a coragem é mais importante do que o medo também. Assim, você constrói o caminho no caminho. Eu acho que, tipo, também vem muito dessa questão de que tá muito tudo meio desconhecido. E aí as pessoas falam pra gente, conheça os lugares, só que a gente não pode por causa da pandemia. E aí fica meio que esse momento meio, tipo, a gente quer conhecer as coisas, mas a gente não pode. E aí tá meio assim. Mas sinto que vai melhorar logo. Eu fui adolescente há um bom tempo. Mas enfim, terminei meu ensino médio lá em 2005, 2006, entrei na faculdade em 2006, e era uma época de muito otimismo econômico mesmo no Brasil. E isso, obviamente, refletia nas relações familiares, refletia em tudo. Eu não me preocupava com o quanto eu ia ganhar depois de me formar. E eu estou feliz, estou satisfeito com as coisas que eu tenho hoje. Talvez na época em que eu fui um estudante de ensino médio, as perspectivas de construção de um país mais igualitário, com mais oportunidades para a cultura, com crescimento econômico, eram maiores do que a que a gente tem hoje. Então, eu acho que eu tive a sorte de ser um estudante de ensino médio no momento em que a gente achava que a gente estava na crista da onda, assim, melhorando muito economicamente, crescendo muito. Mas eu tenho esperança, esses ciclos, né? Conversem com os professores de história de vocês. Esses ciclos, eles são cíclicos, né? Então, ciclos econômicos, políticos, são cíclicos. Então, eu não acho que a gente deva desistir dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Eu não acho que a gente deva abandonar os lugares para onde a gente quer ir, as coisas que a gente quer fazer, por medo de que o ambiente em que a gente vive não nos ofereça condições. Você certamente vai encontrar
pessoas com os mesmos ideais que você, com as mesmas visões de mundo que você, em qualquer lugar, qualquer carreira que você escolha, né? E você vai encontrar condições de construir, de ser absorvido e de participar de algo. Então, a sua preocupação ela é legítima, e eu imagino que seja uma preocupação de muitos pais também. É claro que é, mas a gente tem que circular e conhecer as pessoas, ver o que é que está acontecendo, ver como as pessoas trabalham, ver o que é que as pessoas estão inventando, e equalizar um pouco essa projeção também, porque, sinceramente, eu tenho amigos que fizeram carreiras muito mais tradicionais do que ganham menos do que eu, que ganham menos do que muitos artistas e professores que eu conheço. Então, não sei se... Tem gente que faz administração falando, eu vou ser um grande CEO. Sei lá, nem falava em CEO há 10 anos atrás. E que bom que eles existem, né? Sei lá. Mas a minha amiga artista com quem eu moro, que está fazendo administração, sempre tira um sarro, porque tem um professor dela que fala para a turminha de 18, 19, 20 anos, que todos eles acham que vão ser os CEOs das maiores empresas, mas que de 60 alunos, 1 ou 2 vão ser. Então, assim, esperar também uma excepcionalidade, uma ideia de sucesso profissional, vinculada, relacionada a acúmulo de riqueza, pode ser uma grande frustração. E também pode ser uma grande frustração de outros pontos de vista que não só o financeiro, né? Eu acho que você tem que levar em consideração, sim, a ideia de se realizar dentro de uma carreira, embora sabendo que talvez você se frustre nessa ideia. E se você se frustrar aos 22, aos 20, aos 19, você vai ter tempo de fazer outra escolha, tá tudo certo. O mundo não vai acabar, talvez acabe, mas se acabar para você, vai acabar para todo mundo. Obrigada, Lu. Bom, Deu uma Lucas, acalmada na minha ansiedade. Bom, Lucas, a gente vai pedir para você colocar seu e-mail no chat, se alguém tiver mais alguma pergunta para conseguir entrar em contato com você. E a gente tem um comentário aqui da Morgana: fazer artes é e sempre será um ato de resistência. Verdade. E o Ronaldo colocou aqui também: ouvindo o Lucas falando sobre mostrar nossas produções, me faz pensar que, por exemplo, a Julia Lewis tem fotografias que possibilitariam afetar as pessoas. Eu acho que também o Marupiara inteiro tem tantos projetos, tanta coisa que daria para fazer uma apresentação cada vez por mês, né? Uma exposição. Lembrando disso, tipo, de todas as sensações que faz a gente refletir e ter com a arte. Eu lembro, tipo, que teve uma semana, numa quarta-feira, que foi aula sua, e a gente fez um projeto, a gente fez uma pintura que você estava ensinando a gente a fazer aquarela, e eu lembro que aquilo me passou uma sensação tão boa. Eu fiquei, sabe, zen a semana inteira até a próxima. Eu fiquei em paz a semana inteira, então, assim, como a arte é louco, né? Pra quem recebe, quem faz. E é isso. Só uma sensação mesmo que eu lembrei das nossas aulas. E como foi importante para mim. Eu acho legal. De certa forma, às vezes também, a arte tem um espaço romântico, entre aspas, da criação e da subjetividade, um espaço interior que acho que é importante, sobretudo para a juventude. Mas cada um vai ter essa sensação de hiperimersão, de encantamento, de envolvimento com áreas diferentes. Sei lá, talvez, se a minha imersão nos museus, por exemplo, tem tanto a ver com a cidade, eu devia ter feito geografia, não artes, não sei, eu poderia ter ido por outro caminho. Estou vendo aqui o professor de geografia, tem o pessoal das cartografias, tem muita gente trabalhando com cartografia dentro das artes hoje. Eu acho que isso é uma coisa que vocês devem levar em consideração, sim, e que vocês deveriam também conversar com pessoas de várias outras áreas, porque talvez essa sensação que você encontre nas artes, alguém da matemática, por exemplo, que para mim é um campo poético, o quase poético, inclusive tem na sua gênese, né, relações muito fortes com a filosofia. Talvez essa sensação que você teve fazendo aquarela, alguém tenha mexendo com números ou com cálculo, por exemplo. E aí, ouvindo diferentes opiniões, ouvindo diferentes perspectivas, você consiga ir localizando aos poucos o seu encantamento, né? Valoriza isso, mas também fica de boa, porque isso pode mudar com o tempo, e isso não é o fim do mundo. Trabalhar com artes não é a mesma coisa que ter uma aula legal de artes. Não é a mesma coisa. Mas quem sabe um dia possa ser.
Eu não sei se eu falei as coisas mais adequadas aqui, gente, mas falei para vocês irem morar fora da casa dos seus pais, irem ocupar outros lugares do Brasil, né? Falei um monte de coisas, falei para vocês adiarem a faculdade e eu não adiarem, enfim, eu não sei se era isso que vocês esperavam, mas é isso. Eu amei. Amei muito. Às vezes tem que falar sobre isso mesmo, sabe? Ai, Quebrar um sério, pouco os né? padrões. Mas obrigada, Lucas. Foi incrível. Toda a sua experiência, tudo que você falava sempre me dava um sorriso, sabe? Porque, não sei, tudo que você falava era bonito e legal e incrível. Obrigada mesmo, foi incrível escutar um pouco sobre a sua vivência. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que assistiu, inclusive os colegas aí, tô vendo Diego, Morgana, Marcão. Enfim, estou à disposição de vocês para conversar. Já conversei com alguns estudantes individualmente que me procuraram. Enfim, conheço pessoas de várias áreas. Se vocês precisarem de alguma ajuda, orientação, contatos, fico à disposição de vocês para essa conversa. Acho esse momento que vocês estão vivendo bem importante, bem especial, de estar perto do final do ensino médio, começar a imaginar o que é que vocês querem ser. Imaginar. Estou aqui ainda. A imaginar o que é que vocês querem ser na vida, tal. É importante mesmo, aproveitem, conversem com os amigos, mas tenham isso na cabeça, assim, que não necessariamente essa é uma escolha definitiva, vocês podem mudar de escolha depois e tá tudo certo, inclusive essa é uma característica da geração de vocês, a geração Z. Em relação aos pais, acho que o recado é esse, assim, dar força também, entender, levar em consideração o desejo dos filhos de vocês, colocar a história de vocês em perspectiva, conversar sobre as escolhas e as possibilidades que vocês tiveram, para que eles entendam também de onde vocês estão falando quando vocês recomendam, sugerem uma coisa ou outra, e para que vocês consigam tomar distância emocional das sugestões, para entender o que é projeção, o que é que a gente projeta neles, né? E também que sonhos a gente espera realizar. Porque é legal realizar sonhos junto, né? Eu acho que meus pais hoje são felizes com as escolhas que eu fiz, assim. Eles sempre vão ver as coisas que eu faço nos museus, as coisas das quais eu participo, e a gente conversa muito sobre isso. É muito diferente da realidade deles e dos meus irmãos, e acho que isso para eles é uma alegria. Então, legal. Eu só queria também agradecer em nome de todos os alunos. Tenho certeza que todo mundo gostou, espero. E eu queria também passar a bola para Maria. Agora foi? Eu também queria passar a bola para Marie, para ela falar algumas coisinhas. Tudo bem. Bom, eu queria agradecer o Lucas, muito querido, né? Nosso professor, que foi professor de um pouco tempo, que ele participou do nosso projeto. Através desse olhar desse professor, eu conheci eu conheci alunos, né? De uma outra forma, né? Ele me apresentava, olha o trabalho de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde, mas com uma profundidade no trabalho que me chamava muita atenção, né? E eu acho que isso é uma coisa muito rica e muito bonita, né, na educação. Então, eu queria agradecer, Lucas, né, por todo o trabalho que você fez e por ainda estar participando desse projeto nosso, vindo, né, no café com a Morgana, hoje aqui presente. Eu acho que foi muito importante. A tua experiência, nossa, riquíssima. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Acho que hoje o Olivier usou um termo que é não engessar, né? Vocês têm toda uma vida pela frente. Isso que o Lucas falou é muito importante. Eu passei como estudante, toda essa fase que vocês estão passando não é fácil, mas eu também passei como mãe, né? E realmente isso que você falou, a gente percebe muitas coisas que talvez teria feito diferente, né? Depois de ter passado por algumas etapas. Mas naquele momento,
a gente também, como mãe, tenta dar o melhor. Então, eu percebi isso com meu pai, porque eu também tive essas fases, né, de escolhas, e na minha época era muito mais difícil. Mas quando eu tomei as minhas decisões, teve momento que eu falei, nossa, agora que eu vou ter que enfrentar meu pai, como é que vai ser? E é como o Lucas falou, né? Eu tive uma surpresa, porque no fim eu via que era uma insegurança dele também, né? Por ser mulher, o que você vai fazer? Vai estudar à noite. Eu também transferi meu curso para a noite para poder trabalhar, né? Foi uma experiência muito bacana. Então, eu acho que, assim, tudo que vocês vão fazer tem que ter um pouco de pé no chão também. Não é assim, vou sair, eu vou morar fora. Eu acho que vocês têm que ter uma certeza, vocês têm que ter uma segurança também para você poder colocar isso na mesa com seus pais, né? Se é isso que vocês querem. E ter esse apoio. Eu acho que é muito importante ter o apoio da família. Isso é uma coisa que acho que todo mundo precisa, né? De um chão, de um colo, né? E eu acho que sempre esse diálogo é muito importante. Então, eu agradeço muito a tua experiência que se traz aqui, Lucas, né? E essa coisa de você também ter colocado essa questão de hoje, não é uma profissão, não é um curso que você vai escolher que vai determinar totalmente a tua vida, pelo contrário. Né? Hoje é uma trama, é um entrelaçamento das profissões, e você pode trabalhar em vários lugares, em várias possibilidades. Você tem que ampliar um pouco mais esse horizonte, né? E sempre estar atento às oportunidades, né? E isso uma coisa muito bacana que o Lucas falou, coragem. Eu acho que tem que ter, sabe? Você tem que ter realmente isso que eu quero e vai fundo, né? Não, é o que ele falou, a vida ainda tem muito tempo para você. Se não der certo, volta, faz de novo, dá tempo, né? E é isso. Super obrigada, Lucas. Eu quero agradecer toda a equipe, né, pedagógica, coordenação, Ronaldo, possibilita todo esse trabalho também que é feito, que eu acho que é riquíssimo, né? Então, Júlia, Mário, Márcia, todos os envolvidos, Lu, e todos os alunos do terceiro ano, né, que estão vivenciando de uma forma tão gostosa, né, apesar da distância, todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz de poder participar de tudo isso. Obrigada por tudo, Lucas. Obrigada para todos vocês, alunos do terceiro ano. Ronaldo, obrigada. Mário, Júlia, Márcio. Beijão, obrigada. Obrigado, Maria. Você encontra uma riqueza para mim. E é isso. Lucas, a gente quer fazer um convite para você, se você quiser. Você pode participar de uma aula nossa com o Diego, se o Diego também topar, né? Para falar sobre neoliberalismo junto com o Oliver. O Oliver deu uma palestra hoje de manhã e aí surgiu essa ideia. Uau! Ó, o Diego, por favor, participe. Uau! Eu não sei se eu estou à altura do tema, mas eu posso tentar. Posso ter quanto, Diogo? legal. Todo conhecimento, né? Gera mais conhecimento. Sempre é bom. Eu tenho um ponto de partida, então, Diego. Eu posso falar sobre a Nancy Fraser, que é uma teórica feminista, pesquisadora de teoria democrática dos Estados Unidos, que escreve sobre o que ela chama de neoliberalismo progressista. Então, essa vertente eu não conheço. Essa proposta aí surgiu na palestrante da manhã, que a gente estava percebendo como o neoliberalismo, afetado pela financiarização econômica, ele tem alterado ele tem alterado aí o tempo de conseguir um aumento de lucratividade e colocar o ser humano em segundo plano em praticamente tudo, né? Uhum. É nesse aspecto que eles querem discutir. Vamos conversar em paralelo, sim. Acho que de repente deu para eu puxar a conversa, a sardinha para a cultura, assim, né? Acho que não é à toa que a gente vê uma situação de tão forte precarização da
da cultura, dos profissionais da cultura de modo geral, mas não um enfraquecimento das grandes instituições, que tem por trás de seguintes bancos, grandes mineradoras, né? Essa privatização da agenda de cultura, assim, né? A gente posso pensar em uma abordagem, posso me preparar para isso. Agradeço pelo convite, pela confiança. Quando você estava falando sobre cultura, eu só falei, meu Deus, ele precisa participar da aula também, porque vai ser muito legal. Tipo, a gente vai ter um arquiteto, um artista e um professor de geografia, todo mundo junto e misturado. Vai ser muito bom. Sucesso. Vou ter que estudar, hein? Mas vamos lá. Legal. E agora? Acho que é isso, né? Eu também queria agradecer à escola também por proporcionar essa conversa. E o Ronaldo tá aqui para ele falar um pouquinho. Fazer uma fala Antes de me final. chamar, porque eu sou, né, respeitando um pouco a conversa de vocês, vou aproveitar então que o Diego também falou um pouquinho, só para reforçar, além dos alunos, todos que estão aqui, o grupo que falou em Lucas, né, estavam presentes também o tempo que eu consegui ir caçando para ver as pessoas. Morgana também presente, professora da escola, Marcos, Daniel, Elô, Diego, que falou agora há pouco, a Renata Moleiro também estavam presentes, e algumas outras pessoas te ouvindo falar e conversando com os alunos, Lucas. Vou pedir para o Mário entrar um pouquinho para falar para a gente como é que foram as visualizações, quantas pessoas foram acompanhando a gente durante esse começo de noite aqui, Mário. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Lucas. Antes de mais nada, obrigado pela tua participação aí no workshop. Foi muito bacana que você colocou a tua trajetória. Foi bacana também a nossa transmissão. Nós tivemos em picos aqui 150, 155 pessoas assistindo, né, entre os que estão na sala e os que estavam no YouTube, no streamer, pelo Google Meet. Então, foi bem bacana. Nós praticamente não tivemos nenhuma intercorrência técnica em transmissão. Então, para a gente também é uma experiência bem bacana. Existe uma tendência de a gente começar a fazer isso a partir de agora. Então, agradecer a todo mundo aí que está auxiliando a gente e agradecer também a todos que estão assistindo. Obrigadão. Ronaldo, volto com você. Lucas, te agradecer também pela contribuição que você teve. A gente fica sempre mais fácil pensar no ritual da universidade quando a gente ouve uma pessoa que vai construindo o caminho e vai traçando as pontes para essa passagem, para esses alunos, de uma forma muito afetuosa, como você fez, né? Deve ter sido divertido. Fiquei muito curioso de conhecer teu pai, deve ser uma figura muito bacana, né? No sentido de ele o tempo todo se deixar afetar e ouvir o filho do modo que ele fez, muito bonito mesmo. Fica para todo mundo sempre uma questão bastante simples, né, ligada à psicanálise, que a projeção é uma defesa psíquica primária, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para todo mundo, que é a seguinte: o que projetamos fora de nós é aquilo que nos persegue? Lembrar sempre que a angústia, ela pode ser um elemento de paralisia do sujeito, como a angústia pode ser um movimento de criação das coisas. Veja que interessante, né? Entre 2 workshops que aconteceu hoje de manhã e um agora, já surgiu uma criação de 2 pessoas participarem da aula de geografia. Lembrar sempre desses processos, que são processos que a gente vai sempre no modo de criação, tá bom? Amanhã a gente vai ter o último encontro, né, para fechar, então, esse workshop desse ano, às 10 horas da manhã com Paulo Abud, que é um jornalista, um professor, músico, acho que vai ser bastante interessante também. O Lucas está convidado para participar um pouco desse momento, né, desse fechamento. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, agradecer mais uma vez a esse grupo, que é o grupo de alunos e alunos do 3º ano, né, o presente que vocês estão dando para a gente, essa possibilidade de a gente, em momentos de distanciamento, se sentir acolhidos e afetados por vocês, as perguntas todas, os carinhos de vocês, né? Bacana ver, a gente fica olhando para vocês aqui por essa imagenzinha, e alguns de vocês a gente conheceu pequenininho, né? E conduzindo de forma tão bonita e tão cuidadosa lá, cada um de vocês, tá bom? Agradeço todo mundo, Lucas, um beijo especial para você, meu querido. A gente então vai encerrar essa transmissão. Beijo para todos, espero que todo mundo esteja bem para amanhã de manhã às 10 da manhã, tá bom? Um abraço e boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.